Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu vou fazer a leitura aqui dos versos 12 a 17. E enquanto lemos, eu peço que você já no espírito de oração vá guardando essas palavras em seu coração, vá já crendo que elas são, que de fato são, palavra de Deus para a minha e para a sua vida, para que sejamos mais parecidos com Cristo, mais abençoados pela graça. 1 Timóteo, capítulo 1, versos de 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Deus de imensa bondade, nós te louvamos, ó Pai, porque da tua graça, do teu amor, o Senhor olhou para cada um de nós e aqui estamos. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que já foi ouvido, pedido aqui neste lugar, esta noite, nesse culto, para o louvor da glória da tua graça. E, Senhor, nós te pedimos que continues a agir e que o Senhor use liberalmente, de forma desimpedida, pela ação do teu Espírito Santo, o Senhor use a tua palavra para que a tua graça seja ainda mais plena, mais evidente em nossa vida. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um pastor escrevendo ao seu filho na fé, né? Paulo assim se refere a Timóteo, e assim ele de fato era, já aqui na saudação, no capítulo 1, nos primeiros versos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho da fé. E aí ele cumprimenta com a saudação costumeira: graça, misericórdia e paz. Paulo costumava saudar a todos os interessados de suas cartas com a saudação graça e paz, e aqui há o acréscimo da expressão misericórdia da parte de Deus Pai, Cristo Jesus, ao nosso Senhor. E já no começo dessa carta, Paulo está apresentando um dos motivos, se não o principal motivo, dessa admoestação, dessa carta, que tem uma mescla de admoestação e exortação. Ele visa animar Timóteo, encorajar Timóteo, aquele reverendo, aquele pastor no início do ministério, ainda muito jovem, acerca dos problemas que havia na igreja de Éfeso e na região. O ensino que, na perspectiva de Paulo, aqui havia começado a entrar naquela igreja, que contrastava, que ia de encontro com o ensino do genuíno evangelho da graça pura e simplesmente a graça do Senhor Jesus, que veio a este mundo para salvar pecadores. E havia uma certa distorção nesse ensino, havia homens que se colocavam como mestres da lei e começavam a desvirtuar o genuíno evangelho da graça, começavam a exigir observâncias relacionadas à tradição rabínica e coisas desse tipo. E Paulo está aqui escrevendo a esse jovem que tem um grande desafio pela frente. Certamente esses homens faziam parte da liderança daquela igreja. E Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, tenha coragem.
E Paulo não usa outra coisa, não somente para corrigir o erro, mas sobretudo para animar o coração daquele jovem pastor e animar o coração das ovelhas que ali congregavam. Paulo não usa outra coisa senão o mesmíssimo Evangelho da graça. Sobretudo nesses versos que acabamos de ler, 12 a 17. No verso 11, que antecede essa sessão que nós lemos, Paulo diz: segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. E no verso 18, que é o verso que se segue ao trecho que nós lemos, ele diz: este é o dever de que te encarrego. Então ele diz: Timóteo, foca no Evangelho, sossega o coração. E aí, Paulo vai falar da beleza, da sublimidade do Evangelho da graça a partir da sua experiência pessoal com essa graça. Paulo vai usar a sua vida, Paulo vai falar da sua experiência. Paulo que viu Timóteo nascer na fé, Paulo que sabia ser para Timóteo uma referência, ele diz: tá bom, Timóteo, olha para a minha experiência. E Paulo que havia dito: olha, esses homens estão falando de coisas que não entendem, porque a lei é boa. Se dela nós fizermos o uso correto, porque a lei ela foi feita para os pecadores, para nos convencer do nosso pecado e de que não há salvação fora de Jesus Cristo. A lei foi feita para que nós entendêssemos que estamos transgredindo a vontade de Deus. E ele traz uma lista de pecados que ele sai enumerando aqui a partir do verso 9, que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pejuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. E Paulo vai dizer: Timóteo, a lei aponta para isso. Esses são pecados terríveis. E ele vai dizer que fiel é a confissão, é a palavra, é essa frase, é essa afirmação de que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o primeiro. O que Paulo está fazendo aqui é trazer o seu testemunho pessoal para encorajar o coração daquele jovem pastor a confiar no Evangelho genuíno da graça. Há pouco tempo eu tenho me interessado, não como estudante, mas assim apenas como alguém que aprecia, por técnicas de desenho. E tenho percebido que tem uma técnica muito interessante que se chama contraste. Se você quer reproduzir um olho humano, e se você quer obter um resultado bastante realista, você vai usar contraste para reproduzir o brilho do olhar humano. E a técnica vai consistir em você escurecer algumas partes, e deixar em branco a parte que deverá simular, representar o brilho do olho. Enquanto você se aventura nisso, você vê que consegue, de fato, reproduzir com uma folha sulfite, com um lápis de grafite simples, reproduzir o brilho do olho humano, sem muito treino. Por conta do contraste, você investe em escurecer as demais partes, para que ali você não tocou com o lápis, sobressaia o brilho, a luz. Parece que é esse exercício que Paulo está fazendo aqui. Parece que Paulo está explorando o que de pior há nos pecadores alcançados pela graça, para que justamente a graça sobressaia. E eu fico olhando para esse texto e o que mais me chama a atenção, eu imagino e espero que chame a atenção também do seu coração, é que há aqui incríveis contrastes da graça. Paulo está falando da sua experiência, dizendo que Cristo considerou fiel e ele é grato a Cristo por isso, mas fiel é a palavra. Paulo, que era perseguidor, insolente, blasfemo, viu
na sua vida transbordar a graça, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. E esses contrastes vão se sobressaindo. E esses contrastes vão fazendo com que se sobressaia a graça que transborda, a graça que superabunda, a graça que se torna mais relevante, principalmente no contraste com o que eu e você cometemos de errado, com nossas omissões, com a nossa limitação. Isso só ressalta a graça do nosso Pai. E pensando nisso, eu quero propor para a nossa meditação que nós olhemos para esses versos pensando justamente nesses contrastes que a graça nos apresenta, esses contrastes que a graça promove para com a minha vida, a sua vida, para que nós possamos nos alegrar nisso, para que isso enche o nosso coração, sim, de alegria pelo que Cristo faz em nós. O exercício de Paulo aqui não é alimentar culpa em seu coração ao afirmar: eu sou o principal, eu sou o primeiro dos pecadores. Não. É festejar, é ser grato àquele que operou o principal dos pecadores. E se eu penso nesse texto, olhando para ele, do ponto de vista desses contrastes da graça, eu vejo que, em primeiro lugar, que quando eu olho para mim, quando você olhar para si mesmo, quando nós olharmos para nós mesmos, nós devemos ver Cristo em nós. Nós devemos ver o que Cristo fez. O olhar de Paulo não é de forma nenhuma negativo, pessimista, sádico. Ele não está fazendo um exercício de autopunição, não. O que Paulo está fazendo aqui é evidenciar a graça de Jesus. Perceba que sempre que Paulo se refere a ele mesmo, como sendo o agente de algo, aquele que está fazendo, aquele que opera alguma coisa, ele se refere ao que é negativo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Porque aqui ele está falando de Jesus e não dele mesmo. A mim, agora sim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Quando Paulo é o agente das ações aqui tratadas, só surge o seu pecado. Só surge o quão inimigo ele era desse Deus gracioso. Blasfemo, perseguidor e insolente. No seu relato em Atos, Lucas vai dizer que Paulo destilava ameaças contra a igreja, a perseguia. E Cristo, que se identifica totalmente com a sua igreja, pergunta a Saulo: por que me persegues? Cristo não pergunta: por que persegues a igreja? Cristo pergunta: por que me persegues? O perseguidor do próprio Cristo, um inimigo declarado, ativo, constante, decidido do próprio Cristo, porque perseguia a sua igreja. E é esse contraste que Paulo quer evidenciar. Timóteo, firme o coração. Jailson, César, irmãos da congregação de Mirim, firme o coração e lembrem, por exemplo, de mim, Paulo. Eu era inimigo, perseguidor. Eu respirava ameaças contra o próprio Cristo. Eu queria destruí-lo. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, me considerou fiel. O que Paulo quer aqui não é mais um exercício negativo de pensar: olha, eu sou terrível, não. É pensar no que Cristo operou em sua vida, considerando-o fiel e designando-lhe para o ministério, chamando aquele que perseguia para agora edificar, aquele que pretendia destruir para que agora a coisa andasse, para aquele que queria e transpirava ameaças e a própria morte diante da igreja, que ele viesse agora para edificar vida e pudesse servir de instrumento nas mãos daquele que é gracioso. Mas transbordou a graça. Eu perseguia, eu era blasfemo, eu era inimigo declarado, mas transbordou a graça com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
Ele me considerou fiel, mas fiel não sou eu, e sim a confissão, a palavra, segundo a qual Ele veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Sempre que Paulo se refere a Ele, como agente de qualquer das ações, é sempre o aspecto do seu pecado, do seu passado na ignorância, do seu passado na inimizade, mas transbordou a graça. Porque onde abundou o pecado, Romanos 5,20, complete, superabundou a graça. Esse é o motivo, é com base nessa verdade que Paulo espera, que o Espírito Santo que o inspirou espera, e certamente obterá o seu tempo, espera e fará, nos dá alegria, ânimo e disposição para servirmos e vencermos com alegria, para encararmos os desafios. 50%, né, velho? Encararmos esse desafio pontual com alegria. Não há desafios à Igreja de Cristo que não possa ser vencido, sobretudo quando o ânimo no meu e no seu coração é olharmos para nós mesmos e vermos que Jesus transformou não 50%, 100% de um coração iníquo, de um coração inimigo, de um coração rebelde, a um coração tomado pela graça. De modo que hoje você é um contraste da graça que anda por aí. A sua luta contra o pecado é uma evidência de que você foi contrastado pela graça. Você é um contraste. Você é alguém diferente de quem você era antes. A sua relação com Jesus mudou drasticamente. Esse é o grande contraste da graça. Há evidências. A própria insatisfação conosco mesmos, quando nós entendemos que não estamos caminhando tão bem quanto deveríamos. É uma evidência de que esse contraste se manifesta em nós. Porque se não houvesse no nosso coração uma nova disposição, jamais nos incomodaríamos por não estarmos caminhando tão bem. E quando nós vemos resultados do que Deus está fazendo em nós e nos alegramos com o testemunho trazido aqui pelo reverendo, e isso traz alegria ao nosso coração, não é por outro motivo, senão pelo fato de que Deus está colocando no seu coração, no meu coração, no nosso coração, amor por sua obra. E esse é um contraste evidente da graça. Quando olhamos para nós, por causa desses contrastes da graça, que evidenciam a graça, o amor e a fé de Jesus Cristo em nossas vidas, é que nós devemos ver Cristo em nós. Inclusive quando pensamos no que éramos, inclusive quando consideramos o que deveríamos ser e ainda não somos, sobretudo quando consideramos aquilo que um dia haveremos de ser, sua semelhança perfeita, completa e acabada em nós. Mas, meus irmãos, esse texto nos fala também, não somente que quando nós olhamos para nós mesmos, nós devemos enxergar Cristo em nós, porque é isso que os contrastes da graça revelam e fazem sobressair, mas também nós devemos lembrar que o próprio Deus, quando olha para nós, vê Jesus. Um dos trechos do hino que foi cantado nos diz que estamos escondidos em Jesus. E Calvino usava uma expressão parecida para dizer que a justificação consiste em que nós aparecemos diante de Deus, nos apresentamos diante de Deus, escondidos atrás de Jesus. E eu queria que me permita a heresia, mas eu iria além, diria que o Senhor é o próprio Jesus em nós. Nós não estamos apenas escondidos atrás de Jesus, o próprio Jesus está em nós, a sua obra em pessoa, pelo seu Espírito que em nós habita, a sua obra que em nós consumou tudo que quanto estava determinado desde os tempos eternos. O próprio Pai, o Deus Trino, vê em nós o seu Filho. Vê em nós a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ele nos considerou fiel. Ele considerou a Paulo fiel, o principal dos pecadores. O que dizer de você que não foi tão longe?
Ele considerou fiel. O mesmo termo aqui usado para descrever esse sentimento e essa percepção de Deus a respeito do pecador, aqui em foco, é o mesmo termo usado lá na primeira carta aos Tessalonicenses, que os irmãos estão meditando, né, durante a semana aqui, nas leituras sugeridas. No capítulo 1, verso 3, Paulo vai dizer que agradece muito a Deus e lembra muito daqueles irmãos nas suas orações, lembrando da operosidade da vossa fé. É o mesmíssimo termo, de modo que, permita mais uma heresia, Deus tem fé em você, Ele acredita em você, Ele aposta todas as fichas dele em você, Ele apostou o próprio Filho, e Ele pagou o preço, e você é dele, e Ele ama você dessa forma. De modo que os contrastes aqui que a graça evidencia entre o que eu era, o que eu sou, os conflitos que vivo hoje por causa da fé, é fruto do fato de que Deus depositou aquilo que nós depositamos nele, essa fé, essa confiança. Né? Veja maravilha lá no céu. Ele olhou para cada um de nós e viu o resultado da obra. Isaías 53. Texto que mexe no coração de todos os crentes, verso 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou Moelo, o seu filho, o seu servo sofredor. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar, quando ter ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, o Filho, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pense nisso, o Pai. Ao Pai agradou o Moelo, e o Filho verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meus irmãos, o Pai não é um sábio cósmico que quer ver o Filho padecer, não. O que agradou o coração do Pai é o mesmo evento, é o mesmo resultado que agrada também o coração do Filho moído, que verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E esse fruto tem nome, é sua igreja, coletivo, e é Ronald, é Benedita. Agora não conheço muita gente, meus irmãos, me permita dizer Jailson e cada um de nós. Ele olhou para mim e para você e viu a obra acabada e nos considerou fiel e nos designou. Isso nos faz pensar que nós podemos sim arregaçar as manguinhas e trabalhar na sua obra. Nós podemos sim, como o reverendo aqui agradeceu, num ato de amor e gratidão, sermos fiéis nas ofertas, generosos nas ofertas, fiéis no dízimo. Nós podemos sim e devemos sim, porque este é também o fruto do penoso trabalho da sua alma. Chegarmos aqui durante a semana, cedo, aos domingos, e apoiarmos esse trabalho, porque faz parte do fruto do penoso trabalho da sua alma, que deixa ele satisfeito, que moveu ele a cada passo em direção àquela cruz, que fez o Pai agradar-se de Moelo. Ele se agradou de Moelo porque viu o que Deus ia fazer no seu coração, viu a sua própria obra no coração de cada um de nós, e viu que um dia esses contrastes tingiriam um quadro belíssimo, segundo o qual, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a pessoa e a obra de Cristo, sim. E nesse sentido, já que estamos falando de graça, é que eu quero que você preste atenção no verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, verso 15. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Até aqui. Considere esses dois versos aqui como uma sentença só, porque nós estamos acostumados a lidar com graça como uma categoria, e não tem nada de
pecaminoso nisso. Até facilita para ensinar. E nós costumamos definir graça como um dom não merecido, como um presente gracioso, gratuito, presente não merecido, e é verdade. Mas, meus irmãos, graça não é apenas uma categoria, não é apenas um tópico da nossa teologia. Graça é um fenômeno, é uma manifestação, é Deus agindo. Graça é Deus vindo ao nosso encontro. Graça é Deus enviando o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Paulo dizendo, falando do transbordar dessa graça, que operou fé e amor no seu coração, diz que fiel não sou eu que fui tido por fiel. Fiel é esta confissão, é esta verdade. 2 pontos, abre aspas. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é a graça em ação. Isso é graça para além da categoria que eu memorizei, com todas as minhas limitações, que minha memória é terrível. Se você colocar um áudio aqui, você vai ouvir. Se colocar um vídeo, né, uma câmera captando, vai passando um filme assim, rolando. Minha memória é terrível, mas eu consegui memorizar. Graça é um dom não merecido. Isso é muito importante, isso é impactante. Mas graça é sobretudo Deus agindo. A disposição das palavrinhas aqui nessa frase, nessa confissão que Paulo destaca, é a seguinte, lá no original. Fiel é a palavra, e ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo pecadores salvar, dos quais o primeiro sou eu. E a disposição das palavras da frase diz muito da ênfase que Paulo quer empregar, quer emprestar a essa afirmação. Em primeiro lugar, quando ele justapõe, quando ele aproxima mundo e pecadores. Isso parece me sugerir que Jesus não veio fazer um tour. Não foi uma mudança apenas de espaço, apenas geográfica. Ele não saiu de um lugar e veio para outro. Ele mudou de ambiente. Tem uma conotação essencialmente moral. Ele veio ao ambiente tomado pelo pecado, o ambiente próprio dos pecadores, para salvá-los. Cristo Jesus veio ao mundo pecadores salvar. Porque ele viu o fruto do penoso pecado da sua alma e ficou satisfeito. Porque o Pai, isso agradou. Isso é amor. Isso é transbordar da graça. Dos quais, pecadores, dos quais o principal sou eu. Paulo quer enfatizar de novo: olha para mim, eu sou o pior que existe. E você nasceu na fé por minhas mãos. Não é à toa que ele saúda Timóteo como verdadeiro filho da fé. Paulo sabia que Timóteo era o fruto do que Jesus estava fazendo na sua vida. Eu que sou o principal representante deste ambiente tomado pelo pecado, no qual a graça adentrou e operou salvação. Mas, meus irmãos, se é verdade que esses contrastes da graça nos revelam que quando eu olho para mim, quando você olha para você, quando a igreja olha para si, deve ver Cristo. E também é verdade que quando o próprio Deus olha para cada um de nós, vê Cristo, pessoa e obra, não é menos verdade que se é assim, então, quando o mundo, quando aqueles que ainda não são igreja, olharem para mim e para você, deverão ver Jesus, deverão ver Cristo, a sua obra e a sua pessoa em nós. Eu sou o principal dos pecadores. Verso 16: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal, o pior, o primeiro, evidenciasse Jesus pela via do contraste
a sua completa longanimidade. E servir-se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Por que modelo ideal? Por que eu vou servir de modelo? Porque é um forte contraste entre o que eu era naturalmente e o que Cristo fez em mim. Essa é a essência. E Paulo está dizendo aqui, olha, foi assim para que ficasse evidente a longanimidade de Cristo. Foi assim, não para que as pessoas vejam como Paulo mudou, como Paulo melhorou, não. Como Jesus foi longânimo com aquele que era seu inimigo de morte, dando-lhe vida, para com aquele que cometia dentre os pecados talvez o pior, manifestar morte, inimizade e perseguição para com o próprio Cristo. Mas transbordou a graça da fé e o amor que há em Cristo Jesus. Para que se evidenciasse a sua longanimidade, para que as pessoas vendo, conhecendo, para que hoje, ouvindo e lendo essas palavras, nos lembrássemos do que Cristo fez naquele homem, e não lembrássemos daquele homem, mas da longanimidade de Cristo para com ele, para com o ânimo inalterável ao longo de um período, ao longo do tempo esse que foi toda a sua vida até aquele encontro, perseguidor da igreja, para que se evidenciasse a longanimidade, a inalteração do ânimo de Cristo para com ele em nome do amor que tinha para com aquele filho, para com aquele fruto do penoso trabalho da sua alma. E não somente isso, mas para que eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna, para testemunho, para que os homens vejam e vendo deem glórias a Deus pelo que Deus fez em você, pelo que Deus fez na congregação presbiteriana do Imirim, para que aquilo que Deus fez na vida de cada um de nós, aquilo que Ele ainda fará, no contraste entre o que éramos e o que poderemos ser nas suas mãos. E se isso é motivo para que um jovem pastor como Timóteo se fortalecesse e seguisse adiante, diante dos desafios, certamente eu vou ter toda alegria para que eu e você nos lembremos de que devemos ver Cristo em nós, olhar para nós e lembrar da sua obra. O Pai está fazendo isso, está vendo Cristo em cada um de nós, de modo que esse ajuntamento não é um absurdo, uma abominação da presença dele, porque esse é o fruto do penoso trabalho da alma do seu filho, do seu servo sofredor. E por fim, para que as pessoas vejam o contraste de Cristo na sua vida, o contraste da graça, e como Jesus foi misericordioso com você, comigo, conosco, com a sua igreja. E assim Deus possa ser glorificado na e por meio da nossa vida. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, por conta da sua graça que oferece em mim e você um grande contraste. Amém. Vamos orar. Deus de amor, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos visitados pelo Teu Espírito de uma forma especial. Ele que já nos habita, mas que em nós opera de forma especial. Sempre nós cremos, sempre que a Tua palavra é ouvida, é lida, é estudada, é meditada, e a Tua promessa de nos conformar a Cristo com um novo coração, com a Tua lei impressa em nossa mente, em nosso coração, vai se cumprindo, e nós nos tornamos os irmãos mais parecidos com o primogênito da ressurreição. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela opere em nós ânimo, que ela opere em nós disposição, para que possamos Te servir, lembrando da obra e pessoa de Cristo em nossas vidas. Amém.